Fui babaca por fazer um homem perder o emprego na empresa onde meu pai trabalha? Isso aconteceu na última quinta-feira. Meu pai é um dos executivos de uma empresa de tecnologia de mídia. Antes da Covid, eu, 16 anos, homem, sempre estava lá depois da escola. É um prédio bem grande. Alguns dos escritórios estão fechados porque as pessoas estão trabalhando em casa, então não há tantas pessoas paradas no saguão como antes. Minha mãe me deixou lá porque meu pai estava em uma reunião e nós íamos almoçar depois. Estou lá esperando no saguão com minha mochila e esse cara do outro lado continua olhando para mim. Ele está lá com mais algumas pessoas. O saguão é grande, então sempre há outras pessoas lá durante o intervalo para o almoço. Então ele vem até mim tentando ser amigável no começo e depois pergunta se eu trabalho no prédio. É óbvio que eu não trabalho lá, então não sei por que ele perguntou. Todo mundo está de terno com o crachá de segurança pendurado. Eu disse a ele que estou esperando alguém. Ele diz que apenas os funcionários podem ficar no saguão por causa da Covid. É óbvio que é mentira. Eles não fizeram nenhuma regra assim. Mas ele não me deixava em paz. O segurança que estava na recepção até disse isso quando ele tentou pedir para ele me acompanhar para fora. Ele parecia irritado naquele momento e me disse que muitos moradores de rua já vieram mentindo sobre isso também, então que eu apenas saísse logo. O segurança na mesa disse a ele que eu podia ficar lá. Ficou nisso por quase 10 minutos. Já estava irritado. Então disse a ele para cair fora de uma vez. Quando eu disse quem era meu pai, ele riu como se não acreditasse em mim. Meu pai me mandou uma mensagem dizendo que está do lado de fora, então eu só disse tanto faz. No carro, meu pai viu que eu estava bravo e depois que contei o que aconteceu ele me perguntou se eu me lembrava do nome do cara, se ele disse de que departamento ele era ou o que estava vestindo. Eu só disse o que me lembrava. Ele acabou descobrindo quem era e ligou para o supervisor dele. Eles demitiram o cara. Meu pai disse que o cara deveria saber melhor do que mentir ou causar uma cena assim no prédio deles. Ele me disse para deixar pra lá. Eu simplesmente não achei que eles iriam tão longe com isso. Meu pai estava realmente bravo com isso. Continuo pensando nisso agora. Se eu não deveria ter dito nada. Ele estava sendo um idiota, sim, e eu estava bravo. Isso me torna um idiota por ajudar a demiti-lo? Atualização. Então, depois do último post, eu tentei conversar com meu pai novamente. Ele não queria me contar detalhes antes, mas admiti a ele que estava me sentindo meio mal pelo cara e não sabia se foi extremo demais demiti-lo. Meu pai me disse que lamentava por ter deixado isso de lado. A razão é que eles obviamente não podem entrar em detalhes sobre um funcionário, já que isso é privacidade deles. Ele me disse, porém, que já tiveram problemas com ele antes e ele está lá há apenas alguns meses. Quando contei sobre o cara, ele já suspeitava de quem se tratava, mas queria confirmação minha antes de relatar ao supervisor do departamento do cara. A decisão não estava nas mãos do meu pai, mas ele me disse que, desde que ele foi demitido, já tinha cometido muitas infrações. Não sei o que mais o cara fez. Tudo o que sei é meu pai me dizendo que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Na última vez que eu estava esperando no saguão algumas semanas atrás esperando meu pai terminar o expediente, o chefe da segurança, não o que estava lá naquele dia, conversou comigo porque nos conhecemos há anos. Ele me disse que soube do que aconteceu e lamentou não ter estado lá para dizer algo. Mas ele está contente que o tiraram de lá porque, em suas palavras, ele estava sendo problemático pra caramba. Pelo menos agora eu sei que não foi por causa de algo que eu disse ou por quem meu pai é na empresa que ele foi demitido, quando parece que ele já estava causando outros problemas também. Estou feliz que um dos comentários tenha me incentivado a falar com meu pai sobre isso, então agora não me sinto tão mal pelo que aconteceu. Ele foi aberto sobre isso para que eu não me sinta mais culpado. E eu não me sinto. Obrigado por todo o apoio nos comentários e por apontarem que provavelmente não foi a primeira vez que o cara causou problemas. Vocês estavam certos. Sou babaca por namorar com o cara que eu disse pro meu namorado não se preocupar? Há 3 meses, eu, 21 anos, mulher, saí para uma boate, pois era noite de estudantes, o que significa bebidas baratas. Saí com um grande grupo de meninas. Enquanto estava lá, conheci um cara. Vamos chamá-lo de M, 23 anos, homem. Não lembro exatamente como ou por que começamos a conversar, mas ele estava conversando comigo e minha amiga, e enquanto estávamos conversando, ele percebeu que o amigo dele havia saído, então eu e minha amiga dissemos para ele ficar conosco e sair. Acabamos passando o resto do nosso tempo lá com ele, embora ele estivesse conversando com minha amiga também, eu e ele realmente nos demos bem. Ambos estávamos em relacionamentos, mas deixamos claro que não era algo de pegação, mostrando até fotos de nossos parceiros. Mas, à medida que a noite avançava e ficávamos mais bêbados, admito que nossas interações começaram a ser um pouco flertantes. Alguns exemplos são: se estávamos caminhando pela área lotada, segurávamos as mãos para não nos separarmos. Dancei muito com ele, também segurando as mãos, sem esfregar ou algo assim.
O abracei muito e em certo momento ele me levantou durante um abraço, e eu enrolei minhas pernas ao redor dele e isso fez minha saia subir, e ele arrumou de volta para mim quando me colocou no chão. Fingi ser sua namorada para afastar uma garota que estava insistindo nele, dizendo você poderia parar de flertar com meu namorado e o beijei na bochecha, e depois segurei sua mão. No final da noite, quando tive que ir embora, nos abraçamos para nos despedir e meio que nos beijamos acidentalmente. Quero dizer, nós dois tentamos nos beijar na bochecha ao mesmo tempo e nossos lábios se tocaram. Foi um acidente e nós dois pedimos desculpas e foi constrangedor. Na semana seguinte, eu e Amy acabamos trocando mensagens regularmente, e planejamos, foi minha ideia, fazer nossos grupos de amigos se encontrarem, para que pudéssemos sair juntos novamente, já que tínhamos boa química e pensávamos que nossos amigos provavelmente também teriam. Bem, deu certo, e agora nossos grupos de amigos se misturaram e tem um monte de novos amigos. 2 dos amigos dele acabaram namorando 2 das minhas amigas, sendo um deles até namorado e namorada. Infelizmente, meu namorado não ficou muito feliz com Amy. Ele não gostava que nós trocássemos mensagens, odiava a história de como nos conhecemos, o que eu entendi, pois posso ver como, de fora, parece suspeito, mesmo que nossas intenções fossem inocentes. Eu apresentei os dois, e eles pareciam se dar bem e estavam rindo juntos, mas depois, mais tarde naquela noite, meu namorado começou a falar mal Amy sem motivo, o que me fez discutir com ele porque ele estava sendo falso. Cerca de 2 semanas atrás, Amy terminou com a namorada dele. Não tenho certeza dos detalhes exatos, acho que eles simplesmente se separaram por estarem em estágios diferentes na vida, ela queria filhos, ele não estava pronto. Quando meu namorado descobriu, ele me disse que não queria que eu mandasse mensagens ou fosse amiga dele novamente, já que ele estava solteiro. Eu disse que não ia cortar relações com ele quando ele estava passando por um momento difícil, e que a ideia de que agora de repente eu não posso mais ser amiga de alguém só porque estão solteiros é ridícula. Meu namorado não aceitou isso e disse que se eu continuasse sendo amiga dele, ele terminaria comigo, então terminei com ele ali mesmo, pois estava cansada dele agir com ciúmes e controle. Na quinta-feira, recebi uma mensagem da minha amiga que está em um relacionamento com um dos amigos de Amy. Ela disse que ela e minha outra amiga, que está namorando um dos amigos dele, estavam indo para Londres na sexta-feira para uma viagem, e perguntou se eu e Amy queríamos ir. Eu mandei mensagem para ele e ele disse que o amigo dele tinha feito a mesma pergunta, e concordamos em ir. Quando chegamos lá, as coisas foram diferentes do que eu esperava e definitivamente parecia um encontro triplo. Jogamos minigolf e depois fomos para comer e a um bar de coquetéis, e no final da noite decidimos ficar em Londres, já que não conseguimos fazer tudo o que queríamos. Todos nós pegamos quartos de hotel, e eu e Amy pegamos um também, com 2 camas no quarto. No entanto, acabamos compartilhando uma cama e nos beijando um pouco. No dia seguinte, fomos ao mercado de comida de Camden e depois ao Parque Babylon, um fliperama gigante. Decidimos ficar outra noite, e desta vez eu e Amy tivemos que pegar um quarto com uma cama, pois não havia quartos duplos. Fomos a uma boate e depois voltamos para o quarto. Acabei fazendo oral nele, mas foi só isso. Na manhã seguinte, acordei com cerca de 50 mensagens do meu ex, me chamando de mentirosa e traidora e dizendo que ele sabia que eu estava fora em um encontro triplo. Eu disse a ele que estava solteira e podia fazer o que quisesse. Ele continuou me acusando de trair com Amy, dizendo que era estranho, depois de um relacionamento de 3 anos, eu seguir em frente em 2 semanas com um cara com quem tínhamos brigado e eu disse que não era um problema. Eu disse a ele que Amy não era o problema, ele era o problema, e que se ele não fosse tão ciumento nada disso teria acontecido. Ele continuou me acusando de manipulá-lo e ser dramática, então eu o bloqueei. Eu contei a Amy e aos 2 casais com quem estávamos, e eles disseram que ele estava sendo patético e que tudo estava acima da mesa, mas alguns de nossos outros amigos dizem que estou errada por seguir em frente tão rapidamente com Amy. Então, fui babaca? Atualização. Ontem eu e Amy fomos jantar tarde, por volta das 20 horas, e conversamos. Concordamos que ambos gostamos muito um do outro e queremos tentar, então decidimos ser exclusivos enquanto vemos como isso vai. Ele ficou na minha casa ontem à noite, e nós dormimos juntos. Foi incrível. Estou seriamente feliz e animada para o futuro. Depois, espontaneamente, reservamos férias em Chipre só nós 2, e partimos na segunda-feira. Ele é meio cipriota grego, meio jamaicano, e tem uma casa lá, então só precisávamos dos voos. Quanto às minhas 2 amigas que acharam que eu deveria ter esperado, eu redigi uma mensagem, com a ajuda de um usuário em mensagens privadas, e enviei para elas 2 em um grupo. Diz o seguinte: Oi meninas. Eu sei que vocês ficaram desapontadas com as minhas ações e acharam que foi uma má ideia seguir em frente tão rapidamente. Eu sei que vocês se importam muito comigo e só querem o melhor para mim, e que eu tome boas decisões para mim mesma. Eu gostaria de esclarecer um pouco o que aconteceu ao meu processo de pensamento. O que vocês precisam entender é que, no momento do ultimato, eu vi 2 caminhos à minha frente. Um onde eu passaria o resto dos meus 20 anos no quarto de Jota, assistindo fumar verdinha e jogar Xbox, implorando para sair em um encontro e só recebendo atenção quando ele quisesse sexo. Então eu vi um onde eu permaneceria amiga de Amy, e todos nós sairíamos juntos em um grande grupo, iríamos a eventos, jogar golfe, ir de férias, etc. Eu soube naquele momento que o relacionamento tinha acabado.
Eu não escolhi apenas M em vez de J, eu escolhi essa vida, onde todos nós podemos sair juntos e realmente viver e nos divertir versus apenas eu e J sentados e não fazendo nada o tempo todo. Não foi apenas uma escolha entre M e J, foi uma escolha de todas vocês e a vida que construímos nos últimos meses versus J. Quanto à rapidez com que segui em frente, vocês duas sabem que eu estava infeliz por muito tempo, e só havia tanto tempo que eu poderia implorar para que ele mudasse antes de desistir. Para vocês, pode parecer que perdi meus sentimentos por ele da noite para o dia, mas, na verdade, isso vem se acumulando desde o início deste ano. Eu implorei, pedi, chorei para ele mudar, e infelizmente ele nunca mudou. Tudo o que ele queria fazer era fumar erva. Quando ele ameaçou terminar, eu já tinha chorado pelo relacionamento 100 vezes. Ele já tinha gastado todas as minhas lágrimas. Ele já tinha me drenado emocionalmente. E eu não tinha mais emoções para dar a ele. Terminar com ele não foi desolador, foi libertador. É por isso que não senti necessidade de esperar. Amo vocês duas muito, e espero que possam ficar felizes por mim, mas se não, essa é a sua decisão. Minhas amigas responderam e disseram que sabem que eu estava infeliz, e que acham que tomei a decisão certa, e que estão felizes por mim. Elas pediram desculpas por parecerem julgadoras, que não era a intenção delas e estavam apenas preocupadas de que eu estivesse tomando uma decisão precipitada. Todas nós vamos nos encontrar hoje à noite, só nós meninas, e vamos sair para jantar e tomar algumas bebidas e deixar tudo isso para trás de uma vez por todas. Depois, irei para a casa de M pela primeira vez, para conhecer os pais dele, o que estou animada. Meu ex permanece bloqueado, e duvido que eu veja ou ouça novamente, já que ele nunca sai do quarto dele, então esse é o fim disso, e estou fechando esse capítulo da minha vida para sempre. Obrigada a todos que me deram conselhos úteis. Sem vocês, eu não teria encontrado as palavras para essa mensagem. Dificilmente usarei esta conta novamente, pois consegui o que queria com ela. Adeus, pessoal. Sou babaca por terminar com meu namorado depois dele ter me forçado? Estou muito emocional enquanto escrevo isso, então por favor seja paciente comigo. Eu, mulher, 25 anos, estive namorando o Paul, homem, 39 anos, por 1 ano e meio. Não moramos juntos porque ele tem 3 filhos, 12, 10, 8 anos, e preferimos não apressar a mudança. Os filhos dele têm ótimos relacionamentos comigo. Nunca conheci a ex-esposa dele. Paul e eu trabalhamos juntos, mas em equipes diferentes. Ontem, ambos fomos ao funeral de um colega. Esse colega significava muito para mim, pois eu o considerava meu mentor, e a morte dele foi inesperada. Eu estava muito triste e chateada. Paul me deu uma carona, mas em vez de me deixar em casa, ele decidiu que deveríamos ir para a casa dele, pedir comida e depois me deixar quando ele fosse buscar o filho. Eu disse a ele que poderia pegar um Uber, já que não estava com vontade de comer ou sair, mas ele insistiu, então eu concordei. Enquanto estávamos assistindo TV, ele começou a me tocar. Eu disse a ele para parar porque não estava com vontade, mas ele continuou. Eventualmente, ele disse: "Você sabe que eu sempre consigo o que quero. Você pode ser uma boa menina e me dar, ou você quer que eu seja rude?" Essa é a área cinza e confusa para mim. Eu me odeio, mas acho que apenas dei meu consentimento porque, quando ele empurrou minha cabeça para baixo para fazer oral, eu não protestei e segui. Ele continuou com o ato completo. Basicamente, ele me disse para me curvar, e ele simplesmente foi em frente. Eu estava tão chateada depois que coloquei meu rosto para baixo em lágrimas. Ele me disse para me vestir imediatamente porque estava ficando tarde para buscar o filho dele e me deixar. Eu fiquei quieta o tempo todo. Ele estava todo feliz, parou em um drive-thru para comprar comida para si mesmo antes de me deixar. Eu me senti tão nojenta e até me perguntei como pude achar ele atraente em primeiro lugar. Eu fui para casa e chorei. Contei para minha amiga, e ela acha que estou exagerando. Ela acha que ele só queria esse asterisco show e que foi rápido, então qual é o problema? Ela acha que meu silêncio foi consentimento, então estou apenas pensando demais. Paul tem me mandado mensagens, e tenho evitado ele. Estou sendo idiota por considerar deixar meu namorado por isso? PS, eu tenho que acrescentar, eu peso cerca de 55 quilos, 1,70 m, e ele é um cara muito alto e grande, 1,90 m e 100 quilos. Então não há como eu lutar fisicamente contra ele. Atualização. Primeiramente, obrigado a todos pelos comentários. Eu li cada um deles. Ontem, tirei o dia de folga e não fui trabalhar. Eu não poderia simplesmente aparecer e enfrentar o Paul e fingir que estava tudo bem. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que preciso terminar este relacionamento por causa da minha saúde mental. Depois de ontem, não acho que consigo ficar com você e preciso de um tempo para me curar. Ele me ligou imediatamente e perguntou: "O que você quer dizer com o depois de ontem? Você ainda está triste pela morte do seu antigo colega? Deixa pra lá. Quem se importa, ele era velho." Eu disse a ele que não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o incidente depois, na sua casa. Ele disse: "Que incidente?" Eu até tentei te animar. Eu sei que você fica feliz quando eu te dou um orgasmo. Eu perdi o controle. Eu disse:
Você realmente acha que tive um orgasmo? Como? Me forçando a te fazer um B*cat, depois me dobrar e terminar? Qual parte era para ser divertida para mim? Você me dizendo que eu tenho que fazer ou você vai fazer de qualquer jeito, ou você não ouvindo quando eu disse para parar porque eu não estava no clima. Você não percebeu que eu chorei depois? Ele disse, você chorou porque estava, por algum motivo, tão investida na morte de um velho do trabalho. Não me culpe. Eu sabia que esse asterisco show iria te animar, e o que eu quis dizer é que farei qualquer coisa para te animar. Eu disse, então no futuro, se sua filha estiver chateada e o namorado dela fizer o mesmo, você agradecerá ao cara por animá-la, certo? Ele surtou, começou a gritar comigo e me chamou de desgraçada nojenta e monstro por usar sua filha como exemplo. Ele disse que acabou e nunca mais quer me ver ou ouvir falar de mim novamente. Ele me bloqueou. Senti um alívio porque ele não vai ficar me perseguindo ou me culpando para voltar ou me forçando a agradá-lo. Eu pensei que, ufa, acabou. Exceto que ele contou para todo mundo no escritório quase imediatamente que a razão pela qual terminamos foi que eu era um monstro, mas ele não pode explicar em detalhes e queria proteger sua filha. Agora, todo mundo no meu escritório olha para baixo para mim. Eles até evitam falar comigo. Fui ao banheiro e chorei. Esse homem me destruiu. Assim que meu gerente chegou ao escritório, me encontrei com ele. Meu plano é tirar uma licença e ele acredita em minha versão dos fatos e planeja me ajudar a encontrar outro emprego. Não vou renovar meu contrato de aluguel, pois quero me mudar para um novo lugar. Eu só quero um novo começo. Por enquanto, vou para casa e descansar. Obrigado a todos. PS, eu não vou denunciá-lo. Eu terminei com ele. Só quero seguir em frente. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.